Opa, antes de começar o vídeo, eu vim dar um pequeno aviso aqui no começo. Esse vídeo foi gravado em Macau, entre eu e mais dois amigos meus, lá no Discord. E basicamente era um Macau pra gente se divertir, a gente ia fazer uma tier list de todos os jogos Resident Evil. Só que eu gravei a call e basicamente a gente achou que seria legal postar ela no YouTube. Então, por causa disso, eu estou postando agora, dando esse contexto para vocês e para divulgar o canal dos dois colegas que participaram comigo nessa call, que é o Big Boss, que tem um pequeno canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, junto do canal do meu outro amigo, do meu outro colega, que é o Ian, que também tem um link aqui na descrição para o canal dele, para vocês quiserem visitar aí depois do vídeo e se pá. Ok, então agora sim, vamos ao principal, vamos ao vídeo. Ok, como é que vocês querem começar aí? Vocês querem começar botando os nomes nas camadas? Sim, ok. Pode ser. S, como é que a gente coloca o S? Coloca os melhores Resident Evil ou obra-prima. Vou botar, tipo, Depende como você preferir. sei lá, Peak Fiction. Ok. Como a gente colocar? Ótimo, pode ser. Pode ser ótimo. B. B pode ser muito bom. Tá, tudo bem. Se a gente coloca tipo um bom ou mediano, É melhor adicionar mais uma categoria, eu acho. aqui. Tá, vai. Pode ser. Você sabe adicionar? Mais ou menos. Eu acho que tem que colocar aqui, escolher linha, adicionar uma linha acima. Ok. Tá bom, muito bom. Tá, eu vou colocar tipo um bom aqui. Aí se tu querer mudar ou sei lá, aí você fala depois. D. D a gente pode colocar um médio, assim. Bom, aí a gente pode colocar um E como um ruim, o C daqui que seria tipo sei lá, um E e meio, tipo um muito ruim, e o F um terrível. Não, é só nome fio. Peraí. Já tive uma ideia aqui. Deixa eu mandar aqui. Pera, você vai mandar no Discord? Na última lá, coloca não joguei ou não vi. Tá bom, Que aí é os que a gente não tem muita moral pra falar, tá ligado? ok. Tem muita base. Aí você coloca horrível. Horrível. E aqui a gente coloca ruim? É. Ok. E mediano você coloca uma barrinha colocando ok. Tá, peraí. Ok, então. Então, bora começar aqui. Pera, eu esqueci de começar a gravar a tela do negócio. A gente vai começar na ordem que tá aí de lançamento, né? Ou aleatório. Olha, o melhor a gente seria começar por aqui. Mas se vocês quiserem começar aleatoriamente, assim também, tipo, sei lá, pega primeiro o Resident Evil 1, depois pega o Resident Evil 2, aí vocês se escolhem. Bem, eu acho mais prático, na minha opinião, começar pela ordem que tá aí. Que aí só vai colocando e pronto. Temos que ter os critérios também, pra não ficar muita gambiarra nas opiniões e tal, não conflitar tanto. Então, qual vai ser os critérios pra vocês? Podem falar aí vocês. Olha, a gente deveria tirar, tipo, uma média da opinião de todo mundo. Tipo, sei lá, se eu achar o Resident Evil 2 aqui, tipo, ótimo. Mas o Ian achar mediano ok e o Big Boss achar muito bom. A gente pega uma média e coloca ele no bom, por exemplo, tá ligado? Tá, faz sentido. Ok, então bora começar Eu aqui. vou pensar aqui. Agora a minha sugestão é
avaliar a jogabilidade, que para mim é a virtude que um jogo possui para ser fácil ou intuitivo de se jogar. E quanto mais rápido o jogador se sente confortável com os comandos do jogo e do ambiente, mais conceituada vai ser a jogabilidade. A gente dá uma alavancadinha nela, que é para dizer que ela é boa. Ok. Também analisar o gráfico, mas levando em conta a época em que foi lançado. Por exemplo, se um Resident Evil for lançado em 2024, mas com gráficos em 8 bits, a gente não alavancaria esse jogo pelo gráfico por ter sido lançado numa época em que ele poderia ter gráficos mais complexos e detalhados. E da mesma forma, se um jogo de Resident Evil fosse lançado com gráficos no nível máximo da sexta geração do PS2 em 2000, daríamos uma alavancada para ele na questão dos gráficos, por ser surpreendente ou revolucionador para a indústria na época. Ok. Outras categorias para frisar é a história, se ela é bem construída, desenvolvida, amarrada, inovadora, coerente, etc. Personagens também, se são carismáticos, bem construídos, coerentes, também diretos no sentido de cumprir bem o papel deles na obra e tal. A sonoplastia, que não é tão importante, mas em Resident Evil é bem bom de se analisar. E por último, os cenários e o gosto pessoal, que como você disse, vai ter essa média nossa. Ok. Então, bora começar aqui. Ian, tem alguma sugestão pra colocar no meio aí também? Eu tenho sugestão aqui. Em vez de colocar o nome não joguei, coloca o nome dá pra jogo. Ok. Uma coisa importante que eu andei lendo ultimamente sobre jogabilidade é que, por exemplo, o Rolling Adams, em seu livro que eu esqueci o nome, eles abrem um capítulo sobre gameplay falando da dificuldade da conceituação do termo. Tipo, eles dizem que qualquer designer concordaria que gameplay é o núcleo do jogo, mas que, no entanto, não há uma definição universalmente aceita para o termo. Ou seja, a gente pode ter nossa própria compreensão do que é jogabilidade. Então, podemos dizer como preferir o que é jogabilidade na análise. Tá, de boa, de boa. Ok, então, bora começar. Resident Evil... Dark Side Chronicles. Bom, esses daí, vocês jogaram? Eu joguei. Ok, onde vocês colocam, mais ou menos? Deixa eu pensar. O mérito do Dark Side Chronicles, pra mim, é conferir uma camada de humanidade aos personagens, que era algo quase que impossível devido às limitações dos consoles ao estilo do games antigamente. Certo. E o Dark Side Chronicles veio numa época de nova geração, então ele tinha que acompanhar a média, tá ligado? Daquela época. Então ele veio e trouxe uma profundidade maior nos personagens. Os protagonistas se tornaram mais reais, assim como os vilões. Tivemos o Leon, a Claire e o Krauser, que tivemos ali no 4, só que ele não foi muito bem aproveitado. Aqui ele veio com camadas adicionais. Também tivemos o Chris e o Steve, que não foram tão importantes assim, mas ainda tiveram seu destaque. Os personagens são bastante emotivos e estão à flor da pele, assim por dizer. O jogo sabe demonstrar o medo, a tensão, o nervosismo e preocupação. E a partir desse lado desconhecido de cada um, fica a dúvida que até que ponto eles são capazes de chegar para sobreviver. Na minha opinião, o Chronicles é bom, fica em bom. Ok. Ian, onde você coloca? Eu não entendi o que ele disse. Eu não joguei antes. Ok. Bom, então... eu também não joguei. Vamos deixar em bom também. Resident Evil, o primeiro. Olha, o primeiro Resident Evil, eu só joguei o remake. Vocês... tem alguma diferença muito gritante além dos gráficos? Tá, bora considerar como se fosse o remake. Porque o remake, eu acho que todo mundo aqui sabe ou considera que ele melhorou a crítica no geral, assume isso. Porque realmente ele trouxe tudo do 1, só que com mecânicas novas e com gráficos mais otimizados e etc. Ok.
primeiro Resident Evil, eu boto ele em bom. Pra mim ele é um bom jogo. Ele não se destaca muito em algumas coisas. Ele tá bem lá na média. Ele é um bom jogo de terror. Ele tem algumas cenas que eu acho bem icônicas, como a do primeiro zumbi. E pra mim ele é um jogo genuinamente ok. Eu coloco ele em bom. Eu até acho que pode até ser muito bom se a gente for considerar, tipo, o primeiro é o jogo que começou isso tudo. Mas, pra mim, dentro da própria franquia, ele fica em bom. O que vocês acham? Eu acho que ele fica muito bom. O 2 foi muito bom. Né? Só tem bagulho que bom. Então, a gente pode entrar em um consenso que fica muito bom, então? Olha, ele foi um marco na indústria dos games, especialmente do survival horror. Ok, então. O Resident Olha, eu vou até dizer um pouco mais do que eu acho. Ok, Vou pode pensar falar. aqui. Ele foi lançado em uma época em que a temática mais adulta ainda não era bem explorada pelas empresas. Por exemplo, os grandes sucessos daquela época, né, dos anos 1900 e pouco, eram Super Mario 64, Donkey Kong Country 3, Crash e Tomb Raider. Eu gosto dos files, sei lá como que se pronuncia essa porra, do jogo, porque eles ajudam a entender melhor a história. E na época, cara, isso aí foi inovador, porque você descobria a história de uma forma indireta, você descobria pontos dela na jogatina mesmo que você não precisava estar vendo aquilo ali, você só achava e decidia se queria ler, se aprofundar mais e tal. Isso até teve em God of War, por exemplo, ficou mais famoso em God of War que eu saiba, que é um jogo mais famoso que o Resident Evil no geral. E eu acho ele bem amarradinho, até porque inicialmente era pra terminar nele próprio, não era pra ter uma continuação. E o único problema que eu vejo nele é que você fica sem munição rapidamente e por causa disso não consegue progredir muito ali na metade do jogo, se você quiser matar os inimigos assim e quiser focar nisso. Então ele ensinou uma geração inteira de jogadores que nem sempre a melhor alternativa é matar o inimigo, ou seja, você tem que desviar. E isso, por ser o primeiro Resident Evil e já começar com muito bem, eu coloquei ele muito bom. Tudo bem. Aí a gente tem o segundo, o remake, no caso. O Resident Evil 2 Remake, eu acho que é o meu favorito. Então, eu colocaria ele em Pulp Fiction, mas eu acho que pode ter gente que pode colocar em ótimo e muito bom. Então, vocês falem aí o que vocês acham. Eu acho ele muito bom também. Você acha os dois muito bom? O primeiro e o segundo? Ok. Aí tem, pelo que eu vi, o primeiro. É melhor a gente falar do primeiro, pra depois partir pro remake, porque aí a gente já vai ter mais informações. Tá bom. Então, vamos lá. Fala aí sobre o original. Olha, pra mim, eu não cheguei a jogar o original. Eu fui direto pro remake. Eu lembro que eu fui bem direto na época. Lançou o remake, falei, pô, vamos jogar aqui. Eu já tinha jogado o primeiro, tinha curtido. E no caso, eu acho o Resident Evil 2 melhor que o 1. Né, teve uma diferença gráfica muito grande, né, do remake do 1 pro remake do 2. Então, deu uma surpreendida. Outro ponto, eu gosto muito da jogabilidade desse jogo. Eu acho ela muito boa. Eu gosto muito do vilão dele. Eu não sei se o Sr. T, que é o vilão desse jogo, tava no original. Mas aqui foi uma baita surpresa, porque eu não tava esperando que iria jogarem um vilão, que era uma espécie de Nemesis na época. E jogaram. E eu achei muito legal, achei muito bacana. É um jogo bastante violento, então a brutalidade ajuda muito. E eu gosto muito do Leon. O Leon, que é o protagonista do jogo. Eu acho que é o meu favorito do Resident Evil. Ele é um personagem que eu curto bastante, eu acho ele bastante foda. Aí eu já entro nesse mérito. E eu acho legal que ele já entra num negócio que o Resident Evil vai fazer. Que é, o 1 é conectado com o 2. Mas eles se passam lá mais ou menos no mesmo tempo. O 2 se passa um pouquinho depois, na verdade. E a gente vai vendo as conexões 1 do 2 de formas indiretas. Tipo, se a gente for ver o Resident Evil 3, né, quando explode em Raccoon City,
É o jogo que, porra, a gente descobre que a história tá avançando aos poucos. Então, essa é uma coisa legal que eu vejo no Resident Evil, que começou no 2. No geral, eu acho ele um jogo muito bom. Como eu disse, é o meu favorito da franquia. Mas também acho justo considerar ele ótimo ou muito bom. E aí, o segundo, o original mesmo, que tem aí pra colocar. Você tá vendo? Tô procurando aqui, ó. Aqui, o Resident Evil 2. Vocês querem... Tá bom. Eu coloco ele na melhor categoria, o original. Você o Na primeiro... melhor categoria eu coloco ele. Primeiro você botou em Peak Fiction, então? Também. E o 2... O 2 também. Tanto o 2 original quanto o 2 remake, porque pela parte de diversão e gráficos, o segundo se saiu ainda melhor, muito melhor, inclusive. Então, pra mim, todas as qualidades que tem o original, o 2 também tem. Ian, você concorda? Que o remake se coloca na categoria mais alta e o original na categoria baixa. Você, tipo, colocaria o 2 em ótimo? O 2 original? Não. O remake se coloca na categoria mais alta e o original na categoria baixa. Tá, então. Ok. Olha, o 2, ele possui algumas vantagens importantes, com o fato dos dois personagens possuírem 8 espaços no seu inventário, que eu me lembre. E ele pode ser aumentado até 10 espaços de um personagem para outro, até a metade do jogo em diante. E é uma ajuda até que considerável. Eu acho o 2 mais prático por causa disso, porque a mecânica dele de inventário é mais simples e fácil. E se comparado ao inventário do Chris, nesse primeiro aí que a gente tava falando, é muito melhor, porque é como se você jogasse com o Chris fosse um modo difícil, porque você começa apenas com 6 espaços, enquanto com a outra personagem, a Jill, você já tem 10 espaços. Então, eu gostei dessa mecânica de você transitar de dificuldade para outra com o personagem que você escolhe. Ok. Então a gente já pode ir pro Resident Evil Gaiden ou vocês querem ir pro 3 direto? A gente pode falar desse Gaiden porque ele não é tão assim relevante, ele é bem pequeno até. Vocês jogaram o Gaiden? Eu não joguei o Gaiden. Então a gente vai exclusivamente pela opinião do Big Boss. Onde você coloca? Eu coloco esse jogo horrível, é muito ruim. Ok, então. Primeiro, criar a nossa categoria aqui do horrível. Tem alguma coisa a falar ou... Tenho. Tipo, o jogo, ele tem muita limitação por ter sido produzido pelo Game Boy Color. Certo. E ele é extremamente curto. Ele talvez seja o Resident Evil mais curto de todos. E ele também deve ser o mais fácil dos que eu joguei. Eu joguei a maioria. E leva uma eternidade pro zumbi chegar em você. Tipo assim, você fica parado e você pode ver o zumbi vindo você por vários segundos. Por causa da limitação, né? Por ser feito por um portátil muito antigo e ser em poucos bits. E você já começa com o jogo em munição infinita, cara. Você pode dar muitos tiros por vez, inclusive. E os gráficos do jogo mesmo pro portátil são horríveis. Não tem nenhuma preocupação com o tema das coisas. Tem inclusive uma parte onde tem uma privada no cenário que ela tá do tamanho da Jill, de tão ruim que é o cenário. E ele é ruim até pra época, na minha opinião. O máximo que você pode dizer é que ele é aceitável por ser um portátil bem limitado e tal. Você não espera muita coisa dele. Mas por ser ruim até pro portátil, na minha opinião, eu coloco ele horrível. Tá certo. Aí a gente tem o Resident Evil Outbreak. Mas peraí. Outbreak. Caramba, eu pego muita coisa por isso. E a gente também pode ir direto pro 3 nesse caso. Se vocês quiserem. Vocês decidem aí. Ok. Por mim, a gente pode ir pro Outbreak, até porque se a gente for ficar pulando muito, vai ser complicado. E o Outbreak também é mais curto. Tem menos coisa pra se falar. Ok. Então, onde vocês colocam o Outbreak?
Aí é um ou dois, não tô vendo direito. Ó, esse daqui, ó. Porque tem dois. Ó, esse daqui eu tô colocando aqui no mediano. Ah, beleza. Olha, Eu posso falar dos dois juntos, porque eles são quase iguais. tá, tudo Então, bem. a nota que eu vou dar pra um é igual a nota que eu vou dar pro outro também. Eu já vou Porque colocando aqui o Cura Outro Break 1. Vai falando, vai falando. Cara, eu gosto de que ele é um jogo que foca nas pessoas normais. É como se você estivesse vivenciando pessoas como você. Não é agentes secretos, especiais. Não é a força-tarefa da BSAA, nem policiais que você tá controlando. São pessoas normais de Raccoon City tentando escapar do apocalipse. É como se fosse aquela... como que é? Aquela minissérie lá do The Walking Dead, que também foca nessas pessoas mais comuns e mais identificáveis com nós. Mas o problema desse Resident Evil Outbreak é que a inteligência artificial dele é horrível, cara. Todo mundo na época criticou porque os bots, eles faziam movimentos indesejados, moviam-se em círculos, etc. Mas ele trouxe uma coisa muito boa pra época, que era que agora você poderia andar e atirar ao mesmo tempo. Isso aí foi no 2. E o Cindy Lennox, você controlando ela, vai perceber que ela é só uma garçonete e tal. Que não é nenhum personagem especial. E tem uma mecânica que você manipula ela, que é de realmente ser só uma pessoa comum e tal. Você não tem muito poder pra lutar contra os zumbis. E o David King também, que é um encanador, só estava ali presenciando um dos ataques e tal. Tudo que é colocado lá é em um contexto mais urbano, tipo Jojo Parte 4. Ok. Eu acho eles... eu acho ok. Ok, então. Eu coloco em mediano e ok. Ian, você tem alguma opinião acerca disso? Tá, a gente tem o Umbrella Chronicles, que eu também não cheguei a jogar. E aí vocês falam o que vocês acham desse daí. Cara, tem dois Chronicles, né? Nesse caso é o Umbrella. Se vocês quiserem analisar os dois juntos também de novo. Tem o Chronicles Umbrella e o Dark Side Chronicles. Peraí, até já passei aqui. Ok, vai falando do Umbrella. Os dois também são bem parecidos um com o outro. Eles vieram assim numa época que a Capcom já estava ciente que Resident Evil estava com muitos furos de roteiro, que inclusive não é algo que eu citei, mas tem alguns furinhos de roteiro nos primeiros games, mas que não é nada tão importante assim, é algo de gameplay, não é algo que influencia muito diretamente na história. E personagens cujos destinos não são explicados, fatos que ainda têm de ser esclarecidos e tantos questionamentos sempre existiram, como se fala da cronologia, e esses dois Resident Evil foram criados para responder essas dúvidas, esses questionamentos. E o Umbrella, ele conta o que aconteceu com a Umbrella antes dos acontecimentos dos games, né? Do Leon, do Jake, quer dizer, do Chris e da Claire. Ele conta o que a Umbrella fazia antes de iniciar a história desses personagens, e também conta como que ela acabou. Umbrella Chronicles foi um dos que mais se aproveitaram da funcionalidade exclusiva do Wii. Foi um dos que vieram meio que com um desenvolvimento bastante apropriado para aquele console em si. Então vai ser bastante aproveitoso você jogar pelo Wii, porque ele foi pensado muito para esse console. E eu acho que esse jogo é muito bom porque ele amarra a linha da história cronológica e desenvolve mais o Wesker, que é o meu vilão favorito. Ele explica como o Wesker sobreviveu no Resident Evil 1, como a Umbrella foi destruída, e explica as ambições do Crowley com o vírus lá do Resident Evil 4. Eu só não gosto do aspecto Unreal. Tipo assim, o personagem não se move
Quer dizer, ele se move sozinho, ele não se move pelo seu controle. Você só vai atirando e vai aparecendo zumbi na tela e você tem que mirar neles. Só isso, mas de resto o personagem faz tudo sozinho e eu não gosto disso. É como se fosse mesmo um arcade clássico. Mas, fora isso, eu acho o jogo no geral muito bom. Mas eu coloco ele só em bom. Foi bom? Porque não tem muita coisa pra se dizer. Eu coloco em bom. Ok. E eu? Um jogo é tudo. Ok. Aí a gente tem esse daqui, que é o... Pera aí, tá complicado aqui, hein? O... Dead Eye, eu acho. Alguém jogou esse daí? Joguei, esse aí é do PS2. Ok. Onde vocês colocam? Cara, eu não lembro de muita coisa dele não. Eu joguei quando eu era mais criança. Então a gente pode descartar? Oi? Vocês querem descartar então? Não, eu posso falar algumas coisas dele. Ok. Eu lembro que ele é o primeiro que teve câmera em primeira pessoa. Quando você ia atirar, a câmera ficava em primeira pessoa e você só precisava mirar no inimigo mesmo. O relacionamento entre o protagonista do jogo e uma espinha que tem lá é tipo como se fosse o que tem entre o Leon e a Ada em Resident Evil 2. Então parece que eles reaproveitaram essa relação de um agente secreto e uma espinha secreta infiltrada. E o jogo se passa no ano de 2002, quando um terrorista sequestrou um navio que era pertencente a Umbrella. Aí deu posse de grandes quantidades de vírus e ameaçou liberá-los no mundo todo. Aí nesse ensejo, o agente lá da força-tarefa do governo norte-americano é enviado ao local para recuperar esse navio aí que esse terrorista havia liberado. Aí você tem o protagonista e a espiã, a Fong Ling, trabalhando juntos para deter esse vírus aí. Não tem muita coisa que eu possa falar, é isso que eu lembro, e eu acho ele mediano. Ok. Aí a gente tem o Revelations. Eu não sei se é Resident Evil 2 e Revelations ou Revelations 2, no caso aqui. Vocês jogaram esse? Eu jogo mudou. Então... Peraí, a tela travou pra mim. A tela travou pra mim, eu vou sair e entrar de novo. Ok. Enquanto o Big Boss tá com problemas, você jogou o 2 e Revelations. Esse daqui, ó. Jogou? Mas começou o ano. Assim, Olha, quando é que eu fui alguma coisa? eu não cheguei a jogar ele, então eu não tenho muita opinião. Big Boss voltou? Voltou. Big Boss, o que você acha? Qual Resident Evil? É o 2 Revelations. O Revelations 1 ou 2? É o 2. O 2? É. Cara, eu acho ele um dos melhores Resident Evil. Eu colocaria ele na posição mais alta. Alguma coisa a falar sobre? Cara, eu percebi um ponto interessante no jogo, que são metáforas e referências diretas que ele faz a um filósofo chamado Franz Kafka. Que aqui no jogo... Você sabia dele? Ah, sim, eu conheço ele, eu já tive que estudar na escola. Então, aqui no jogo ele faz parte integral do enredo e ele é utilizado em alguns itens espalhados pelo jogo que você vê como se fossem fios. Tipo assim, estão lá e você pode ler e tal. E a história do jogo é quase que uma completa metáfora às obras dele, do Kafka, que dão nome aos 4 diferentes capítulos do jogo. E, embora quem conheça a obra dele possa matar várias charadas e descobrir de antemão alguns segredos, houve um grande cuidado para dar falsas pistas e inserir alguns plot twists que acabam tornando a história do jogo bem menos óbvia para
para quem conhece as obras do Kafka. Ou seja, eles colocam metáforas do Kafka e utilizam elas, mas também usa delas para enganar quem já conhecia, para não ficar muito fácil. E essas metáforas eu acho que elas são aplicadas no jogo de forma sutil. E o Revelation 2 foi depois do Resident Evil 6, que foi considerado um desastre por ter muita ação e pouco suspense e terror. E o Revelation 2 veio como um equilíbrio entre ação, suspense e terror. Inicialmente, imaginava-se que os capítulos da Claire e Moira seriam mais focados no terror e os do Barry e da Natália seriam focados mais em ação. Até porque no começo do jogo a Claire e a Moira começam basicamente presas e sem quaisquer armas ou itens de cura. Enquanto que o Barry ele já chega na ilha cheio de um arsenal de armas. E você tem a Natália ali para te auxiliar com uma percepção extrasensorial que ela tem de captar zumbis. E eu admito que essa parte de fusão entre ação, terror e suspense foi o jogo que eu mais gostei. E também ele é bastante recente, tem gráficos ótimos, ele é de 2014 que eu lembro. E os cenários dele, que se contrastam entre terror, suspense e ação, tem um equilíbrio muito bom também. Eu acho que ele fica realmente no top tier. Ok, então. A gente pode agora falar do primeiro Revelations? Onde você coloca? Eu esqueci de dizer uma coisa do Revelation 2. Falei. A tradução brasileira dele é horrível, tipo assim. Tem uma frase no jogo que é You have to turn off the siren, que eles traduziram como desligar, você precisa desligar a sereia. Só que era pra ser você precisa desligar a sirene, porque houve essa confusão aí, porque em inglês siren e alarme significam a mesma coisa. Sirene e alarme. Aí eles confundiram, tem muita dessas confusão no jogo. Ele foi muito mal traduzido, mas fora isso eu acho ele muito bom. E de qualquer forma, na época eu achei uma boa escolha da Capcom, porque ela geralmente não traduzia os games. Aí nessa época ela começou a traduzir, então foi até que legal, pelo menos. Aí a gente tem o Revelations 1, que eu decidi comentar agora, já que a gente já tava falando do 2. Onde você coloca, mais ou menos? Eu gosto do Raid Mode, que também foi implementado no Revelation 2. Eu não acho os personagens tão carismáticos, não gostei de nenhum, enquanto que no Revelation 2 isso foi melhorado. Eu gosto do Barry, que já estava desde o Resident Evil 1. Eu gosto da menininha também, que é a Natália, que ela tem uma mecânica legal de stealth. E eu gosto da Claire e da amiga dela. Já nesse primeiro não tem nenhum personagem que eu gostei muito. O primeiro foi lançado para a Nintendo 3DS 2012, que eu lembro. E ele tem muito suporte, tipo assim, ele tem para PlayStation 3, Xbox 360, PC. E ele teve até pro PS5, Xbox Series S e X, que eu saiba. Então, os gráficos dele devem ser um dos melhores da franquia, porque ele foi relançado e adaptado para nova geração. Mas eu não tenho muito o que dizer dele. Eu acho ele muito bom, pelo menos pela história que eu gostei e pela gameplay. Que o sistema de raid eu gostei bastante, que inclusive tem no 2. Mas eu não acho ele incrível assim, eu só acho ele muito bom. Alguma coisa a dizer, Ian? Ok, então. Agora a gente tem o Survivor 2, Code Verônica. Ok. O que vocês acham?
Survivor 2, Code Verônica. Aí a gente já fala do Code Verônica 1 depois. Vocês querem primeiro falar do 1 para depois falar do 2? Esse é o Survivor 1 ou o Survivor 2? É o 2. Ah, o 2. Cara, esse jogo, se for que eu tô pensando... Ah, não é mesmo esse que eu tô pensando. Resident Evil Survivor 2, que é um spin-off de Code Verônica. Eu acho esse jogo simplesmente horrível. Primeiramente porque ele é um shooter em primeira pessoa e em arcade, ou seja, não tem nada a ver com Resident Evil. É como se fosse um Doom de zumbi. Em meados de 2001, quando ele ainda estava colhendo os frutos de Code Verônica, a Capcom fez uma parceria com a Namco. Essa é a história que eu lembre do jogo. E eles produziram esse jogo Survival para os arcades inicialmente planejado. E à primeira vista, o jogo parece um simples lançamento de Code Verônica para os fliperama. Não tem nada muito novo, além das mecânicas de shooter e primeira pessoa. As pessoas nesse jogo que eu lembro podiam jogar com a Claire e com o Steve. E eles passaram pelaquela ilha clássica lá, que começava com Rock, alguma coisa. Rockford. E os jogadores enfrentavam uma série de monstros de jogos anteriores. Mas basicamente não tem nada a ver com Resident Evil, é curto, a mecânica de jogo é horrível, pelo que eu lembro que eu joguei. E é isso, eu acho horrível. Então, o Code Verônica, aí sim o normal. Esse aí, o que vocês acham? O Code Verônica, o antigo, sem ser spin-off. Esse aqui, ó. Olha, Não, digo não. ó. Esse daqui que eu acabei de colocar no muito bom. Esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Tem o nome dele. Ó, Resident Evil, o Code Verônica, tá ligado? O normalzão que a gente tem normalmente. Cara, vocês podem começar dizendo aí sobre o que vocês acham. Cara, eu nunca cheguei a jogar o Code Verônica. Eu não cheguei a entender o que o Ian falou. O áudio do Ian tá muito baixo, mano. Eu acho que eu tô com essa impressão. Eu acho que o áudio dele tá ruim mesmo. Não tô sem entender muito, não. Olha, o que você acha, Big? Você já falou sobre o que tu acha? Eu não joguei. Ou tu não jogou? Eu não joguei. Não jogou? É. Cara, eu tô tentando me lembrar mais de algumas coisas dele. Eu acho que é melhor a gente pular, por enquanto. Até eu lembrar do que eu tenho mais a dizer sobre ele. Tudo bem. Bom, aí então a gente iria pro Umbrella Corps. Que é esse daqui. Que aparentemente é um jogo focado na Umbrella. O que vocês acham? Eu já não falei do Umbrella Corps junto do outro. Qual outro? Não, mas eu acho que é um. Ele tá lançado depois. E daí, eu já falei. Olha, eu não lembro de você ter falado, mas caso você tenha falado, você falou junto de qual? Eu falei que o Umbrella Corps é bom. Tá bom, então. Ah, não, eu tava falando do Umbrella Chronicles. Eu confundi. É outro jogo. Ok. Então, o que você acha? Umbrella Chronicles não. Eu nunca joguei esse jogo. É um dos únicos que eu não joguei. Tá bom. Eu também nem vi gameplay. Dizem que é bem ruim. Bom, então a gente vai pro Nemesis, que, porra, esses aí, o que vocês Resident acham? Evil 3? É, o Nemesis. Cara, jogaço esse. O que você acha? Cara, pra mim, ele é ou ótimo ou muito bom. Eu gosto muito dele.
Eu gosto muito do Nemesis. Eu lembro que, porra, eu fui jogar o jogo, aí o que me apareceu na cara foi o Nemesis. E, porra, o Nemesis é um puta vilão. É um puta vilão de jogo. Ele é o que mais conecta entre os 3 originais, porque, como eu disse, o Resident Evil ele vai caminhando aos poucos. Você vai vendo histórias diferentes em cada jogo dos 3 originais. Terceiro jogo, a gente tem um jogo que explode em Raccoon City. Então é um jogo que a gente vai vendo que a história tá avançando mesmo, tá levando a algum ponto. E eu não tenho nenhum personagem, pra mim, que é nível do Leon, do Resident Evil 2. Mas, cara, é um puta jogo, tá ligado? Puta jogo. Eu gosto bastante dele. Aí, vocês vêm aí. Pra mim, podem colocar tanto em ótimo, tanto em muito bom. Outra coisa pra se falar do Nemesis é que ele é o zumbi, que eu saiba, mais popular da franquia e é o mais marcante também. Mais marcante que o primeiro Tyrant lá, que também é um bom zumbi, aquele gigante que tem garras no braço. Eu sei qual é. Tá ligado? Eu esqueci a denominação, né, que é Tyrant e alguns dígitos, que os Tyrant de Resident Evil são separados por dígitos, mas é basicamente isso. Eu acho o Resident Evil 3 desafiador pelos puzzles e eu acho o Waiter Sample dele bem bom. E também ele é um dos mais difíceis, pra mim, foi um dos mais difíceis. Eu gosto dos personagens. Eu não gosto muito da história porque é basicamente mais do que a gente teve no 2, mas eu gosto dos personagens. Eu coloco no muito bom. Ok. Aí a gente tem o Resident Evil 6. Esse é polêmico. Ok. Vocês jogaram? Eu joguei. Cara, da linha principal é o que eu menos gosto. Eu colocaria ele em ruim, mais ou menos. Ele não é um jogo terrível. Eu vou falar uma coisa legal do Resident Evil 3, que ele mostra que a franquia tava caminhando. O Resident Evil 6 foi basicamente pra onde a franquia tava caminhando, tá ligado? Porque você sabia que uma hora ou outra iria ter um conflito global. E isso é trazido em Resident Evil 6. Você tem um conflito global acontecendo simultaneamente em todos os países. O vírus é enviado para vários continentes, no mundo todo, basicamente. Eu gosto como as 4 campanhas são divertidas, os protagonistas são bons, a ação é épica. Tem o melhor copy pra mim. Tem um melhor sistema de mecânica de batalha. O sistema de mecânica de batalha é o mais complexo. Ele é muito fluido e você pode andar e atirar, atacar também ao mesmo tempo, correndo e até deitado. E a câmera do jogo que criticam, eu acho boa, porque criticam porque ela não é firme, ela é muito fluida. E isso não é um ponto negativo, é um ponto bom, porque você tem uma maior imersão e uma maior visão de quadros do mundo lá. E tem uma maior dinâmica no jogo em relação aos antecessores. Para mim, o Resident Evil 6 tem um melhor sistema de batalha e um melhor sistema de visão de mundo. Os melee, que são os golpes físicos, eu gosto. E pode-se dizer que basicamente tem uma evolução do 4 pro 5 pro 6. No 4 o jogo já tava bastante de ação. Você tinha lá o Leon lutando ferozmente contra vários dos ganados, de uma forma até às vezes exagerada. No 5 isso foi alavancado e no 6 isso foi alavancado mais. Não tanto quanto na parte do Wesker do 5, porque o cara tinha basicamente poderes. Mas enfim, o que eu posso falar mais do Resident Evil 6? Cara, assim, pra mim, o que o Resident Evil 6 tem é que ele não é tipo um jogo ruim. Mas eu não consigo jogar ele tipo como eu jogo os outros. Eu não consigo gostar muito dele, porque pra mim ele é muito mais um jogo de ação em si do que terror. Eu não consigo entrar na imersão. Mas se você for considerar tipo, como um jogo de ação em si, ignora que é Resident Evil, que já teve alguma conexão com algum Resident Evil, que é um negócio assim totalmente novo. Pode ser um jogo até que consideravelmente bom, mas tipo, eu não consigo gostar. Pra mim ele tá em mediano ou ruim.
Eu discordo disso porque desde o começo da franquia você já tinha cenas de ação contra os zumbis. Você tinha bosses gigantes, enormes e que tem uma espécie de habilidades únicas. No Resident Evil 5 tu já tinha ação, no Resident Evil 4 tu já tinha ação e no Resident Evil 3 tu já tinha ação. Então eu acho que é um saudosismo dos fãs de Resident Evil que criticam a ação do Resident Evil 6 e que parece que esqueceram que o Resident Evil também tinha uma ação, bastante até. O 4, por exemplo, o shooter que eu citei. Uma coisa interessante que eu posso falar é que você pode jogar cada campanha e entender a história sem ver a outra. Por exemplo, dá pra dizer que as campanhas do Chris e do Leon estão na extremidade da trama e uma não flui praticamente nada na outra. Para se ter ideia das ligações, eu posso fazer um esqueminha aqui. A campanha do Leon tá muito ligada à da Ada, mas ela tá um pouco ligada do Jake, que tá quase nem um pouco ligada do Chris. Já a campanha do Chris tá muito ligada do Jake, um pouco a da Ada e quase nada do Leon. A campanha já do Jake tá muito ligada do Chris, consideravelmente ligada da Ada por causa da Carla e um pouco a do Leon. Já a campanha da Ada está muito ligada do Leon, consideravelmente ligada do Jake e um pouco apenas ligada do Chris. Eu gosto do protagonista do 6, que é o Jake, que no começo é como se fosse um cafajeste egoísta. Ele passa disso para alguém que parece começar a tomar consciência de sua importância conforme os fatos vão ocorrendo. Eu acho o 6 bastante subestimado. Eu gosto dos gráficos, da história, da mecânica. Eu gosto também dos cenários e dos personagens, que eu acho que é o que tem a melhor variação de personagens da franquia. Tu tem vários personagens em várias campanhas e você ainda tem a opção de contornar entre eles, né? Entre sua dupla. Eu diria que o Resident Evil 6 é ótimo. Aí a gente tá num impasse. É um impasse. Tipo assim, eu tô ligado que a maioria, eu acho, talvez, não gosta do Resident Evil 6, mas eu tenho um carinho pelo esse jogo. Talvez tenha sido o que eu mais joguei. Ian, você vai ser o cara aqui que vai falar em onde a gente vai colocar. O que você acha? Você acha ele bom ou você acha ele ruim? Rapaz, eu acho que ele é pelo menos bom. Ele é bom pra muito bom. Ele colocou no bom ou no ruim? Eu entendi. Ele colocou no bom. Ok, então. Mas assim, Ian, você... entre bom, muito bom e ótimo, qual você colocaria? Muito bom. No bom? Ok. Muito bom. Você coloca ele no ótimo, o Ian coloca no bom e eu coloco entre mediano e ruim. Então... eu acho que o mais justo seria colocar ele, eu acho que no bom. No bom, no bom. Ok, então. Aí o 7. O 7 eu não joguei muito. Cara, o 7... Inclusive, eu comecei jogando ele em Lan House. Caralho. Porque eu não tinha Xbox One na época que ele foi lançado. Tá. Eu gosto bastante do 7. Porque eu não gosto muito do 6 exatamente por ele ser um jogo muito de ação. Aí ele se sai um pouco do terror, aí não consigo gostar tanto. Mas aí eu vou pro 7. Aí quando você vai pro 7, você vê o jogo que pra mim é basicamente terror. Ele é um jogo que ele aparece lá no meio, não parece ter muita conexão, é um personagem novo, é uma história totalmente nova. E o foco aqui é uma família de canibais que estão lá, estilo Massacre da Serra Elétrica, que é um filme que é muito bom. E os caras pegaram isso de inspiração e fizeram um jogo totalmente novo. Tem quase nada a ver com os anteriores, para fazer esse negócio aqui, que é um jogo que é bem de terror, que eu curti bastante. Ele veio como um contraponto do 6, que é um jogo mais de ação. Esse daqui é um jogo que tem muito terror, que é o que me agradou mais. Eu gostei bastante dele. Eu gosto bastante, na verdade, tanto do Resident Evil 7, tanto do Resident Evil 8, mas eu acho que o 8 não tem aqui. Mas o 7 em si, eu acho ele um jogo muito bom. Onde vocês colocam? Pra mim, ele tá entre ótimo e muito bom. Eu gosto muito dele, do Resident Evil 7. Eu deixo muito bom. Muito bom.
Tá bom, então colocando muito bom aqui. Bom, tem aqui o primeiro, o original. Aparentemente aquele primeiro que a gente tava falando era o remake, então coloquei muito bom. Gun Survival? Gun Survival. Eu não joguei esse, vocês jogaram? Gun Survival? Gun Survival. Conhece? Você jogou? Pesquisa aí, eu não tô lembrado. Tá. Foi o primeiro shooter que foi lançado pela Capcom na série Resident Evil. Só que eu não lembrava que ele se chamava Gun Survival. Eu só lembrava dele como Resident Evil Survival. Aí eu confundi, mas eu conheço esse jogo, eu joguei ele. Onde você coloca? Coloco em mediano. Ok. Tem alguma coisa a falar sobre? Eu lembro que o protagonista se chama Ike Thompson. E ele foi em uma ilha. Geralmente o Resident Evil se passa em ilhas. E lá ele foi a pedido do Leon investigar uma suposta base da Umbrella. E talvez esse tenha sido mais fácil. Eu acho que eu já falei de outro Resident Evil que talvez tenha sido mais fácil. É porque eu não sei bem qual foi o mais fácil pra mim. Mas esse aqui eu acho bem fácil porque os chefes não têm muita imponência, não tem muito poder. A handgun que você consegue vem com munição infinita e isso é o suficiente para derrotar praticamente todos os inimigos do jogo. Inclusive tem alguns tipos de Mr. X que aparecem durante o jogo, mas você também pode matar eles assim sem muita dificuldade. E a distância do descarregando é razoável e você pode dar cerca de uns 20 tiros para derrubar o inimigo. Até os Tyrant tu mata fácil. E tem alguns zumbis especiais, uns Weaves, tem uma espécie de Cerberus. E os inimigos são enviados pela Umbrella, que eles podem te atacar em uma distância tipo as do Lyncher. E você pode atacar inclusive eles com golpes físicos. Mas, como eu disse, não tem muita dificuldade. É tudo muito simples pra mim nesse jogo. E você pode guardar armas mais poderosas para enfrentar o Tyrant, que um dos mais poderosos que eu lembro se chama Hypnos Tyrant. Esse aqui, no caso, não tem dígito para ser referido. E ele é o único que eu poderia dizer o que mais pode te causar problema, mas pode te causar desafio. As ervas e os sprays de cura também não são um problema no decorrer da aventura. Você pode terminar o jogo com várias delas. E a trilha, que a gente não tá falando muito, nesse aqui, eu acho que ele foi muito inferior ao médio do Resident Evil, que quase sempre tem uma trilha sonora executada com maestria. Mas nesse aqui não tem uma caracterização bacana na voz dos personagens e os efeitos sonoros são quase sempre opacos e distantes, como se fosse um som mono. Então eu coloco ele em mediano. Tá, ok. Aí a gente tem esse daqui, que é o Operation Raccoon City. Vocês jogaram? Operation Raccoon City. Aparentemente tem um Nemesis aqui, não dá pra ver direito. Eu não joguei esse daqui não. Não. Eu não joguei não. Esse também parece ser cooperativo. Botei no Rio. Você jogou? Joguei. Eu não joguei. Ok. Horrível. Resident Evil 4. Porra. Resident Evil 4, original até agora. O que vocês acham? Cara, é um puta jogo. Como eu disse, eu gosto muito do Leon. Então, quando o Leon apareceu no Resident Evil 4, eu falei, porra, já tô gostando, já tá pica. E ele vai numa outra direção, né? Ele é um jogo mais de ação, mas ele é um jogo de ação que tem muito do terror. Ele é um jogo que ele mistura a ação e ele mistura o terror. Então ele é um jogo que tem o melhor dos dois mundos pra mim. Eu gosto muito da história dele, eu acho ele um jogo muito legal em questão de história, em questão de narrativa. E ele é um jogo assim, cara, que ele marcou muito a época, né? Na época do PS2,
Se tinha esse jogo aí, porra, é um puta jogaço, tá ligado? Eu gosto bastante dele. E pra mim, cara, é um ótimo, muito bom. Pode até ser Pulp Fiction por esse aí, porque é um jogo que, porra, eu gosto muito dele. Pra mim ele não é Pulp Fiction, ou seja, ele não é a melhor categoria daí, mas ele é ótimo também. Eu acho que ele nessa época já tava cansada. Já é uma franquia cansada de survival horror. Aí por isso que a Capcom tentou reinventar um pouco a franquia com ação. E os gráficos no jogo, na época do PlayStation 2 e GameCube, eram realmente muito bons. Eu gosto de algumas cenas memoráveis, como por exemplo a primeira aparição da Ada já como inimiga entre aspas, né? E a luta de faca do Leon com o Krauser. Eu não gosto da mira laser, eu não gosto da mira, basicamente, em nenhum aspecto. É o único ponto que eu não gosto do jogo. Mas eu gosto do fato da terceira pessoa, que foi um dos primeiros Resident Evil em terceira pessoa, com a câmera fixa no ombro, que é o chamado Sony Play, né? E teve uma importante modificação no sistema de batalha, no sistema de inventário. E dentre as inovações que o Resident Evil 4 teve os Quick Time Events, que eu achei bacanas até. E tivemos também uma nova possibilidade, que era de comprar armas com um mercador, que não tinha nos antigos. Agora você podia ter um mercador para te vender armas e acessórios e tal. E ele é um personagem bastante carismático, mesmo não fazendo basicamente nada. Por algum motivo, a fã do Resident Evil adora o mercador. E o Shinji Mikami idealizou o Resident Evil 4 com exclusividade pro GameCube, inclusive. E ele até afirmou uma vez que se o jogo fosse portado para outros consoles, como o PlayStation 2, ele cortaria sua própria cabeça, entre aspas. E a Capcom cortou ele. E quando a Capcom fez isso, o Mikami acabou deixando ela por conta disso e de outras decisões controversas que a empresa estava tomando em relação à franquia e tal. Mas, no geral, eu coloco o Resident Evil 4 em ótimo. Ok, então. Aí a gente vai pro Resident Evil 5. E, né? Esse tá muito bom. A galera fala muito mal. Eu vou deixar vocês falarem primeiro, depois eu dou minha opinião. Eu acho ele assim como o 4 ótimo, porque na minha opinião não faz sentido tu gostar de um e não gostar do outro. Pra mim o 5 é basicamente a evolução do 4, tanto narrativamente quanto em gameplay. Tu tem a gameplay do 4 no 5, só que aperfeiçoada pela nova geração, né? Já que o Resident Evil 5 chegou no PlayStation 3 e Xbox. E você ainda tem uma evolução narrativa, que é o fim do arco do Wesker, que você acaba de vez com aquele personagem, toda a história da Umbrella em volta dele. Ou seja, até como narrativa teve uma evolução. A história também para mim foi mais desenvolvida, já que no 4 não tinha muita trama para ser explorada. E alguns personagens interessantes foram deixados bastante de lado, como o Krauser. O Resident Evil 5 para mim tem bastante foco na história e é um andar para frente. Ele incorporou bastante do passado da franquia e explicou a origem do vírus e da própria Umbrella. Então já é um ponto forte para a história. Nesse contexto do 5, a África fica em um cenário icônico que logo o berço e o nascimento da história da humanidade acaba, entre aspas, sendo também o seu fim, né? Já que o mundo quase se acabou também na África. Se o Wesker tivesse conseguido concluir seu plano, o mundo teria acabado, e isso vindo diretamente da África. E apesar do modo cooperativo ser uma boa lição no 5, o problema do 5, o modo cooperativo, é que a inteligência artificial dos personagens, seja a Shiva ou o Chris, são bem medíocres. E por causa disso, até hoje, para mim, o melhor cooperativo é o do Resident Evil
Bom, Pra mim, tem uma boa narrativa, conclui o primeiro arco da franquia, tem uma grande variedade de locais, tem várias referências ao passado da franquia, tem o Fonzie Spencer e a Umbrella, que são bem construídos. O foco no Wesker também me agrada, porque eu acho ele um grande vilão. Tem o modo Mercenários e o Cop, que é basicamente o Call of Duty. Tem o complemento linear da narrativa, tem um sistema de cover, que pra mim também é um ponto negativo, porque eu achei meio falho. E eles tiraram a opção que já tinha nos jogos passados de atirar enquanto anda. Isso também não gostei. E ele basicamente tentou copiar as mecânicas de Gears of War no modo de ação. Não ficou tão bom, mas eu acho que ficou legal. Eu acho o Resident Evil 5 muito bom ou ótimo no quesito dessa diversão. Não sei vocês. ok. Ian, o que você acha? Na minha opinião, também é um papel de espera. Mas, por exemplo, pra mim, a maior batalha de chefe é assim. Pelo chefe mais icônico. Pra mim, Ok. Olha, a minha opinião sobre o 5 é mais ou menos a minha mesma opinião sobre o 6. Eu não gosto muito nem do 5, nem do 6 direito, porque eu acho que eles são jogos que, de novo, eles são muita ação e tem pouco do terror. O Resident Evil 4, pra mim, ele é um jogo que ele equilibra bem os dois. O 5, os caras acho que já extrapolaram pro lado. E você mesmo falou no negócio, né, do Wesker, no Resident Evil 5, os caras exageram na ação pra caralho. O negócio ali é um negócio super... sabe, é um negócio super poderoso, um negócio que extrapola demais. Assim, como eu disse, ele não me agrada muito como um jogo de Resident Evil, um jogo de ação, de terror, né, que tá mais ou menos no meio dessas duas coisas. Pra mim, ele é um jogo que pode até ser considerado bom, se a gente for considerar, um jogo exclusivamente de ação. É um jogo de ação ali, mas se a gente for considerar um jogo de Resident Evil, eu não consigo gostar muito não. Pra mim, ele, de novo, é ruim ou é mediano. Inclusive, eu até posso mencionar uma coisa aqui, que é até meio Deus Ex Machina, a forma que o Wesker foi derrotada, porque o cara basicamente desviava de tiros, cara. Como que o Chris ganhou de um cara desse que desvia de tiros? É meio nada a ver, tá ligado? Então, você coloca em ótimo. O Ian, eu não consegui muito bem entender onde ele coloca. É muito bom? É bom? Ótimo. Tá ótimo pra medíocre. Acho que estaria entre... Acho que o justo seria colocar em bom, então, nesse caso. Ok. Bom, aí a gente sobrou 3, que é o Code Verônica, o Zero e esse Mercenários 3D. Esse Mercenário 3D eu não cheguei a jogar ainda, mas ele é basicamente um jogo focado no modo Mercenários, que já existia na franquia antigamente. Ele é pro Nintendo 3DS. Você jogou, Pra Ian? mim não tem muito o que falar que ele, pra mim não tem muito do que falar sobre ele, porque ele se resume basicamente a ser um jogo online, e eu não cheguei a jogar, então não posso falar muito. Você jogou, Ian? não. Tá bom. Aí tem o Code Verônica e o Zero. O Big, qual que você quer falar? O Code Verônica ou Zero? Pode ser o Zero. Ok, bora lá. Resident Evil Zero. O que você acha? Eu acho o Billy Coen um grande personagem. A história tem começo, meio e fim. A evolução na relação de confiança entre a Rebecca e Billy durante o jogo é boa. A necessidade de cooperação entre os personagens é legais. A história do James Marcos é legal. O Zagging System é legal. O enredo não acrescenta quase nada à história. Esse é um dos únicos pontos negativos para mim. E é um pouco difícil e confuso se acostumar no sistema sem baús, com itens jogados nos cenários. Mas eu acho ele um jogo legal. Você colocaria onde? Eu colocaria muito bom. Ian, o que você acha? Quando eu tô em bom.
Big Boss coloca em muito bom e você coloca em bom, certo? Tá bom. Quando você... Acho que é meio foda, vou pegar uma média entre muito bom e bom. Qual dos dois é mais votado? Você acha que ele é muito bom, mais pro bom, ou você acha que ele é bom pro muito bom? Big, o que você acha? Ele é muito bom, mais voltado pro bom, ou ele é muito bom, sólido, muito bom? Não, eu acho ele muito bom. Não tem quase defeito nenhum. Inclusive, ele é um dos que a comunidade mais gosta. Então, a crítica coloca geral muito gosta bom. bastante. Coloca muito bom. O Code Verônica. A gente ficou enrolando pra falar desse. Você já sabe o que falar? Sei. Ok. Vamos lá. Você quer falar primeiro? Eu não joguei Code Verônica. E ele jogou pouco, tá? A história do Code Verônica se desenrola de uma forma que acaba se opondo de três formas. Temos os irmãos Ashford e os irmãos Redfield e o Albert Wesker. Aí você fica nesses três ciclos. E esse triângulo de forças é o que sustenta o jogo e prende o jogador de começo ao fim pra mim. Tem um imenso mapa que ajuda a complicar a história e às vezes torna um pouco cansativo até. Mas, embora torne um pouco confuso e cansativo, eu acho muito bom. Quão extenso é o mapa do Code Verônica. E você vai perder a conta de quantas vezes terá que atravessar a ilha Rockfort ou a base da Antártica. Só pra buscar um link eu vou estar em abrir um baú ou uma porta, porque você teve que sair do outro lado do mundo, basicamente, pra pegar uma chave. Eu acho isso muito ruim. As idas e vidas são muitas e são bastante perigosas, então você acaba se fudendo bastante. Pois quando você menos espera, pode dar de cara com um grupo de hunters, por exemplo. E essas idas e vidas acabam fazendo você passar por períodos entediantes. Mais uma curiosidade e um ponto positivo pra mim dele é que foi lançada uma versão comemorativa, que é o pack de 50º aniversário, que trazia um DVD com o primeiro Wesker Report, que explica como o Wesker sobreviveu ao incidente da mansão de Spencer e conta todos os planos dele, inclusive. Ou seja, aí tem um baita de um ponto positivo. E o primeiro Wesker Report apresenta uma série de erros com relação à cronologia, inclusive, que é corrigida aqui. Por exemplo, Sherry ter sido capturada pelo vilão, que isso é bem incoerente, não é pra ter acontecido. E além de considerar Leon A e Claire B como cenários cronológicos de Resident Evil 2, quando na verdade a ordem correta é Claire A e Leon B. E nesse pack de 50º aniversário isso é corrigido. Eu acho o Code Verônica, pela história, pelo desenvolvimento de personagens, cenários e diversão, um dos melhores Resident Evil. Então, muito bom? Pelo menos muito bom. Mas você pode colocar em ótimo ou você quer colocar em muito bom? Pode ser ótimo. Okay, Inclusive, eu acho que esse aí é o favorito da Moni, que é do Resident Evil Database, vocês conhecem? Acho que não. Ok. É uma youtuber, mulher, de Resident Evil. Agora a gente vai resumir o que aconteceu nessa parte da call, porque é um negócio meio complicadinho, que demorou um pouco para acontecer, então eu acho que resumir seria mais prático. Basicamente o que aconteceu é que o Big Boss tinha mandado um link de outra tier list que tinha todos os jogos completos. Essa tier list que a gente estava fazendo só ia até o Resident Evil 2 de 2019. Então a gente saiu dessa tier list e a gente foi fazer nessa próxima, que teria os jogos que foram lançados de 2020 até atualmente da franquia. Tá, então já que a gente falou da maioria agora, só faltam realmente 3 pra gente falar. Vamos ver aqui. Que é o Village. Não, tem mais. Nossa. Tem o Reverse, que é um Resident Evil Cop. E ele é bastante odiado. Eu não cheguei a jogar, mas ele basicamente consiste em um grupo de jogadores que são reunidos no mapa para se enfrentarem durante um período de tempo pré-determinado, em busca de obter uma pontuação. E
o jogador com mais pontos no final desse tempo é declarado vencedor, ou seja, um Battle Royale. E a galera não gostou desse jogo. Você não jogou, Cheguei né? a ver gameplay, mas não joguei. Você não jogou? Você jogou? Também o Fortnite do Resident Evil, ou seja, uma péssima ideia. Tá, já que é pouca coisa, vamos acelerar o processo e só considerar a gente concorda que tem nenhum jogo aqui, né, entre os 3 que sobraram, que são ruins, né, o 3 Remake, o 4 Remake e o Village. Sim, sim. São todos pelo menos bons. Ok, então o Resident Evil 3, o remake, onde vocês colocam? Esse é um jogo que dividiu. Eu coloco mediano. Tá. Porque ele seria uma reimaginação, um remake, mas ele não funciona como um remake, porque ele descarta muita coisa do jogo original e ele é muito curto ao ponto de parecer uma DLC. Se ele fosse um jogo próprio, intrínseco em si mesmo, eu deixaria ele em bom, porque como gameplay ele funciona, mas como história eu não gostei nem um pouco. Bom, aí, Ian, o que você acha? Acho melhor. Tá, eu não odeio esse jogo. Eu gosto dele, ele é um bom jogo de Resident Evil, tá ligado? Ele é um bom jogo ali, ele tem uma ação legal. Ele tem a história basicamente do Resident Evil 3, só que ele tem um ponto pra mim que pesa um pouquinho a mão, que é o Nemesis. Porque o Nemesis, ele é um puta vilão. Ele é até pelo menos mais ou menos a metade do jogo, ele é um vilão bom, consistentemente bom. Só que aí, os caras fazem alguma coisa, eles fazem uma mutação no Nemesis, no final do jogo, o Nemesis é um Godzilla, não sei o que é aquilo. É muito estranho, eu não sei, eu não gosto daquilo, eu não gosto. Eu não gosto, eu só sei que eu não gosto. Então, ele é um bom jogo, tá ligado? Eu não posso falar, o Nemesis, ele virar o Godzilla no final do jogo faz ele ruim. Mas eu não consigo amar esse jogo. O Resident Evil 2 eu amo, eu adoro Resident Evil 2. Mas esse daqui, pra mim, ele tá em bom. Entre bom, assim, tá ligado? Pode ser? Me colocar em bom? Pode ser, Ian, pra você. Ok. Bom, aí o Village. O que vocês acham do Você Village? tá bom também. O Village eu não tenho muito o que falar. Eu acho ele um bom Resident Evil também. Embora eu acho que o lance de poderes, entre aspas, quebrou um pouco da questão de descrença, tá ligado? Porque do nada você meter uma personagem que vira mosca é bem estranho pra Resident Evil. Mas eu acho ele um jogo bacana. Ian, o que você acha? Eu acho que um dos problemas dele é porque eles pensaram muito no vilão. Já tinha muito potencial de fazer filme deles, com aquele outro cara lá dos ferros. A minha se controla com neve. Não foi muito pensado no vilão. Olha, no Resident Evil, como eu disse, né, quando eu falei do 7, eu gosto muito tanto do 7, tanto do 8. Gosto bastante, assim. Eles foram pra uma pegada bem mais de terror, que os outros Resident Evil não estavam indo. E a questão é que o Resident Evil 7 ele é mais realista, né? Como eu disse, o vilão do jogo é aquela família de canibais que é inspirado no massacre da Serra Elétrica. E pá. Aqui é esse negócio aqui, que é tipo um vilarejo, e tem um monte de coisa. Tem a vampira, tem uns monstros gigantescos. E eu acho que funciona genuinamente bem pra esse jogo. Ele funciona genuinamente bem nessa hipótese. Ele é meio estranho, a gente pode pensar, porra, isso daqui acontece no mesmo universo que todos os outros Resident Evil. Fica meio estranho, mas pra mim, ele é um jogo muito bom mesmo assim, tá ligado? Eu gostei muito do jogo quando eu joguei. Eu tava realmente gostando, falei, porra, que jogo bom, tá ligado? Ele é bem diferente de tudo que o Resident Evil apresentou. Bem diferente mesmo. Então ele tem os monstros, tem a vampira,
tem todo aquele vilarejo, que é um negócio que é totalmente diferente de tudo que a gente teve em Resident Evil até aquele ponto. Mas ele é bom. Acho que essa é a questão. Ele é um bom jogo de terror. Ele é um bom Resident Evil, tá ligado? Eu não sei se é exatamente como um jogo de Resident Evil. Porque se você for pensar, porra, tem uma vampira ali. Um dos principais boss do jogo é uma vampira. Então, fica meio estranho pensar desse modo, mas é um bom jogo. Genuinamente é um bom jogo. Eu gosto bastante dele. Eu gosto bastante da história dele. Eu gosto bastante do final dele. O final desse jogo eu acho muito bom. Eu me surpreendi um pouco quando eu vi que a galera realmente não tava gostando das críticas, não tava gostando do jogo, tava tendo muita crítica negativa. Mas eu gosto. Pra mim, ele estaria entre muito bom, assim, tá ligado? Eu gosto bastante dele. O que vocês acham? Inclusive, você tava falando de ter vampiro, tem até uma espécie de lobisomem, que não é exatamente um lobisomem mitológico, mas é uma mutação. E realmente esse Resident Evil é mais fantasioso do que os outros. Então a gente pode colocar muito bom ou vocês descem pro bom? Tipo, vocês conseguem colocar tipo, muito bom ou desce pro bom? Porque eu realmente gosto bastante dele. Tá. Ok. Aí tem o 4. O remake do 4, ele é bem recente. Então... Eu não sei se vocês... Porque eu tô esperando ganhar meu Xbox Series X, mas eu já vi a gameplay e particularmente eu achei o jogo bom em tudo. Seria ótimo o Pulp Fiction assim? Big Fiction. Caralho, então o negócio tá brabo. Olha, é um jogo muito recente. Literalmente acabou de lançar. Então, não tive tempo pra jogar ainda. Mais ou menos isso, ainda não joguei. Ian, você jogou? Não. Ninguém jogou. Bom, então a gente vai ter que ir pelos parâmetros de gameplay do YouTube e ir botando Pulp Fiction. Talvez aí quando a gente tiver jogado realmente o jogo a gente possa falar mais, mas por enquanto Resident Evil 4 tá aqui no Pulp Fiction. Enfim, então acabou meio que assim, né? A gente tem aqui o 2 no Pulp Fiction, o Revelations 2 no Pulp Fiction e o 4 Remake no Pulp Fiction. No ótimo a gente tem o Resident Evil 2 original, 4 original, Code Verônica. No muito bom a gente tem o primeiro original e o primeiro remake, o 3 original, o 0, o 7 e o Revelations e o Village. No bom a gente tem o Umbrella Chronicles, o Darkside Chronicles, o 6 e o 5. Mediano... o bom também a gente tem o 3 Remake. No mediano ok, a gente tem os 2 Outbreak. A gente tem o Girl Survival e o Dead Eye. A gente tem nenhum no ruim. E no horrível a gente tem o Gaiden, o Survivor 2 e o Operation Raccoon City. E David Jones, que é o que ninguém daqui jogou, é o Umbrella Corps e o Mercenários 3D. Todo mundo aceita numa boa? Aceito. Ok, então. Então vamos encerrar aqui. Tem alguma consideração final, sei lá? Não. Ficou muito top. Tá certo, então.